Muito bom dia a todos. Antes de mais, obrigado por estarem aqui presentes. Esta é uma sessão que é organizada pela Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos e foi promovida precisamente porque esta área dos direitos de autor é uma área que tem vindo a suscitar muitas dúvidas no âmbito da prática profissional. Os próprios serviços de apoio à prática têm vindo a ser frequentemente solicitados sobre essas questões. Aqui quem vai dar a formação é a doutora Helena Rocha, que é conhecida por muitos de nós que estamos aqui presentes, é colaboradora na Ordem dos Arquitetos, quem dá precisamente o apoio jurídico, neste momento, a todos os membros no âmbito dos serviços partilhados. E posto isto, vou passar a palavra à doutora Helena Rocha, que é quem vai dar a conhecer e vai fazer a apresentação para esclarecer todas as questões que vierem a surgir. Doutora Helena, bom dia, faça favor. Muito bom dia. Muito bom dia a todos. Não sei se me estão a ouvir. É que eu não ouço nada e, portanto, não sei se está a apanhar muito bem. Bom dia a todos, o meu nome é Helena Rocha, provavelmente a maior parte de vocês já falou comigo no âmbito da prática profissional, do apoio aos membros da Ordem dos Arquitetos, nesse sentido, e criámos no fundo, esta sessão de esclarecimentos para podermos, no fundo, aqui esclarecer algumas dúvidas que são mais consideradas como perguntas frequentes no âmbito da prática profissional, que são, no fundo, pedidas pelos arquitetos no atendimento telefónico e via e-mail perante questões que são colocadas no âmbito do direito de autor. Eu penso que todos já têm algum conhecimento desta questão dos direitos de autor, mas eu vou começar por fazer aqui uma introdução. Primeiro que tudo, antes de começar esta introdução, queria agradecer o convite do presidente do Conselho Diretivo Regional dos Açores, da Secção Regional dos Açores, por me ter convidado para esta sessão, e vamos tentar esclarecer aqui algumas dúvidas que possam surgir e que já tenham surgido no âmbito da prática profissional a todos os arquitetos que realmente se inscreveram para esta sessão. Peço desculpa. Então vou começar aqui por dizer, no fundo, não sei se todos sabem, mas o direito de autor não é um ramo de direito que serve, no fundo, para proteger os direitos das criações intelectuais dos arquitetos e não só, portanto, criações intelectuais que podem ser literárias, científicas e artísticas, como é o caso das obras de arquitetura. As obras de arquitetura são, no fundo, uma parte especial do Código de Direito de Autor, isto porque tem especificidades diferentes das outras obras, principalmente pelo seu funcionalismo, ou seja, enquanto outras obras não têm um sistema funcional, isto vai criar um sistema funcional. Estamos aqui a falar de projetos de arquitetura que depois vão estar aqui perante obra e no fundo vai estar aqui em causa não só os direitos do criador intelectual, mas também do próprio dono da obra, que é o detentor dos direitos de propriedade, mas já lá vamos à questão da distinção entre aqui os direitos de propriedade e os direitos morais. Portanto, estes esboços de arquitetura ou projetos de arquitetura estão protegidos por direitos de autor. Se verificarem, não sei se tem na vossa posse ou não o Código de Direito de Autor, mas ao abrigo da linha L do artigo 2º do Código de Direito de Autor. Portanto, todos os esboços e projetos de arquitetura que sejam de alguma forma exteriorizados, ou seja, se eu tiver uma ideia, essa ideia não é protegida por direitos de autor, mas se essa ideia for transmitida para o papel, para uma maquete, para qualquer parte gráfica, aí eu posso proteger a minha ideia. Não é? Se tiver apenas uma ideia, qualquer pessoa pode ter ideias e, portanto, elas não são protegidas por direito de autor e não são consideradas obras originais ou abrigo da proteção dos direitos de autor, que protege não só as obras, mas também os autores dessas criações intelectuais. A titularidade do direito de autor, em parte, pertence sempre ao seu criador intelectual, ou seja, o arquiteto que elabora determinado projeto, ele é o criador intelectual da obra, e vocês sabem, quando realmente entregam qualquer operação urbanística, entregam também um termo de responsabilidade a dizer que são autores daquele projeto. E, portanto, aí estão a dizer também e a proteger o vosso direito de autor.
Porquê? Porque o direito da autora não precisa de ter qualquer registro, nem nenhuma informação inscrita em nenhum lado para eu dizer que sou o autor daquele projeto. Eu posso realmente fazer de duas formas, ou registro o meu projeto no IGAC, que é a Inspeção Geral das Atividades Culturais, e muitas vezes isso acontece quando o seguinte, eu faço um projeto, o cliente pede-me um trabalho, eu faço um projeto e esse projeto é entregue ao cliente, mas não chega a dar entrada na Câmara. Isto é uma questão que muitos arquitetos colocam. Como é que eu tenho o meu trabalho protegido se eu entrego ao cliente? Não tenho registro em lado nenhum, não é? Tenho apenas no meu computador e, portanto, como é que eu posso proteger esse meu direito de autor sobre aquele projeto? Porque o cliente, estando em posse desses elementos, poderá entregar a outra pessoa assina, entrega na Câmara e ele é o autor do projeto. E, portanto, temos que ter muito cuidado com essas questões, que quando entregamos um trabalho a um cliente, não devemos dar trabalhos muito completos, não é? Devemos dar apenas um esboço daquilo que o cliente pretende, sob pena do cliente, na eventualidade, poder utilizar aquele trabalho, ser assinado por outro e estar aqui perante, no fundo, uma assinatura de outro técnico que assina esse trabalho como sendo seu e depois nós apenas temos aquela prova no nosso computador em como realizámos o trabalho, mas que no fundo não prova que eu fui o primeiro a realizá-lo, porque eu posso realmente já ter, se eu registro aquele trabalho, o trabalho pode intitular-se como, dá entrada na Câmara e, portanto, eu intitulo-me como autor daquele projeto e é aí que fica, no fundo, esse registro, está bem? Não sei se me estou a fazer entender. Estão a fazer-me entender daquilo que estou a dizer? Pronto, relativamente à questão, voltando um pouco atrás à questão dos direitos morais e direitos patrimoniais, o Código de Direito de Autor faz aqui uma ressalva e diz que os direitos de autor abrangem direitos patrimoniais e direitos de âmbito pessoal. Os direitos patrimoniais, no fundo, são os direitos de que o dono da obra é detentor. No fundo, eu faço um projeto de arquitetura e ele apenas paga aqueles elementos escritos e desenhados que eu entrego na Câmara. Só que ele não tem legitimidade para, no fundo, utilizar aqueles elementos que ele entregue sem a minha prévia autorização. Porquê? Porque o criador intelectual é que pode autorizar a que outro técnico, no fundo, possa fazer alterações, possa, no fundo, modificar o projeto de que é o seu autor. Porque a questão é esta, eu sou autor do projeto, assino o projeto é meu, eu sou o criador intelectual, sou eu que tenho que autorizar o dono da obra ou um terceiro a poder fazer alterações. Acelerando aqui um pouco, temos aqui, no entanto, duas distinções relativamente a esta matéria. Nós temos direitos de autor que realmente são protegidos até uma determinada fase e os direitos morais, a partir de determinada fase, deixam de estar protegidos. É este o esclarecimento e a dúvida que muitos arquitetos têm. Ou seja, até onde eu protejo os meus direitos de autor. Porquê? Porque eu faço um projeto de arquitetura e ele encontra-se em papel. Eu vou falar um pouco em termos práticos e não em termos jurídicos para tentarmos aqui perceber esta questão, está bem? Portanto, eu faço um projeto de arquitetura, ele encontra-se em papel, não tem processo de licenciamento, não tem aprovação para construção, encontra-se apenas em papel, o dono da obra não pode fazer alterações nem dar utilizações que não aquela que foram convencionadas entre as partes sem a minha prévia autorização. Porque se o fizer, realmente está sujeito ao pagamento de uma indemnização por perdas ou danos, os chamados danos morais. Estão a entender? Pronto. Então a questão é essa, ou seja, até determinada fase a questão é, eu faço o meu projeto de arquitetura, até ele passar a obra, os direitos de autor estão protegidos e, portanto, sou eu, o arquiteto, o autor do projeto, que tenho legitimidade para autorizar ou não que um terceiro ou o próprio dono da obra possa fazer modificações ao projeto arquitetónico. A partir do momento que é atribuída a licença de construção e eu dou início à minha obra, aqui há uma nuance na questão da proteção dos direitos de autor.
Porque aqui passamos a ter, no fundo, um conflito entre os direitos patrimoniais e direitos morais. Temos os direitos patrimoniais, que são os direitos do qual o dono da obra é detentor, e temos o conflito também dos direitos do arquiteto enquanto criador intelectual da obra. O que diz a lei é que há aqui um direito que prevalece sobre o outro nesta fase. Enquanto eu tenho o projeto de arquitetura e ele encontra-se em papel, os direitos morais são o direito que prevalece sobre qualquer outro direito. E, portanto, ninguém pode utilizar o meu projeto sem a minha prévia autorização. O que se fizer, eu posso colocar uma ação judicial e pedir uma indenização por perdas ou danos, porque não fui consultado nem autorizei que se fizesse essas alterações em projeto. A partir do momento que passa a obra, nós estamos aqui com o direito de propriedade. E aí há aqui uma nuance que é de que o direito de propriedade nesta fase prevalece sobre os direitos morais do arquiteto. Isto porquê? Porque não pode ficar vedado ao dono da obra nunca mais fazer algo. Portanto, eu faço um projeto de arquitetura, tenho a obra construída, eu estou durante a construção, quer fazer uma alteração e o arquiteto diz, olha, eu não concordo, não concordo que se faça essa alteração e, portanto, eu não autorizo que se faça e o dono da obra nem sequer pode mexer o projeto. E isso aí, o direito diz que realmente o direito, neste caso, quando estamos em obra de propriedade, prevalece sobre o direito do arquiteto. E só há uma coisa a fazer, que é o seguinte, o dono da obra terá sempre que, no fundo, comunicar previamente, antes de fazer qualquer alteração, ao dono da obra, ao criador intelectual, neste caso ao arquiteto, que irá fazer essas alterações. O artigo 60 do Código de Direito de Autor é muito claro relativamente a essa situação. Se verificarem e tiverem depois o Código de Direito de Autor, o número 2 deste artigo 60 do Código de Direito de Autor refere o seguinte: se durante a construção ou após a conclusão o dono da obra quiser fazer alterações, não o pode fazer sem previamente consultar o autor inicial, sob pena de lhe pagar uma indenização por perdas ou danos. Significa isto que o dono da obra que for fazer alterações e que não informe previamente o autor inicial está sujeito a que realmente o criador intelectual ou o arquiteto, o autor inicial, possa colocar uma ação judicial contra o dono da obra e venha, no fundo, pedir uma indenização por danos morais, estes danos morais, neste caso, que é só da questão da consulta. Ou seja, neste caso concreto, quando estamos em obra, eu já não preciso de obter, o dono da obra não precisa de obter autorização, mas precisa de consultar o autor inicial, que é uma obrigatoriedade. Se neste caso o arquiteto vir que aquelas alterações que vão ser feitas vão desvirtuar o projeto que ele fez, que não se revê naquelas alterações, o que é que acontece? Este número 3 do artigo 60 do Código de Direito de Autor refere que, neste caso concreto, então o arquiteto deve informar o dono da obra que rejeita a paternidade da obra modificada. Significa isto que o Código diz aqui que há obra modificada, portanto, prevê aqui que haja uma abertura que se possa modificar a obra. O que não pode é invocar depois, a posteriori, que aquele projeto é do senhor arquiteto fulano tal, autor inicial do projeto. Terá que, no fundo, ou informar que é do autor do projeto de alterações, ou que foi uma iniciativa do dono da obra que quis fazer a alteração e do qual realmente o arquiteto inicial não se revê naquilo que lá está construído e, portanto, rejeita que indique o seu nome como autor daquele projeto. Doutora Helena, me interrompeste, mas eu tinha ficado com a sensação que tinha uma apresentação para partilhar. Neste momento não estamos a visualizar nada, por isso não sei se... Eu só queria dar uma entrada, agora vou partilhar convosco também. Obrigado. Eu tenho uma apresentação e posso partilhar. Não sei se estão a visualizar.
Sim, estamos a visualizar e pode eventualmente colocar no modo de apresentação e nós ainda conseguimos, passamos a ver só a apresentação. Não percebo muito bem disto. F5, então em baixo no menu do lado direito tem aquela barra tipo cursor, na faixa em baixo mais à direita, no PowerPoint. Sim. Um bocadinho mais à esquerda, a seguir a esta linha, tem o primeiro ícone. Para baixo, na barra horizontal. Exatamente. E assim conseguimos visualizar melhor. Isto foi o que eu comecei por dizer, portanto, que o ramo de direito regula a proteção das obras intelectuais, nomeadamente a questão das artísticas, literárias e científicas, no qual se englobam os direitos de autor. Referi também que a questão do artigo 1º do Código de Direito de Autor refere que são criações intelectuais as obras do domínio artístico, no qual, desde que sejam exteriorizadas, e foi aquela questão que eu referi, da questão de eu ter só uma ideia, não está protegida por direitos de autor, eu tenho que passar a papel, tenho que passar a maquete ou outro dispositivo qualquer que me possa demonstrar que eu sou realmente o autor do projeto, que obrigo da linha L do artigo 2º do Código de Direitos de Autor que os esboços ou projetos de arquitetura estão protegidos por direitos de autor, que, no fundo, os direitos de autor relativos às obras de arquitetura constituem características distintas das outras criações artísticas, pela sua natureza funcional, e que têm especificidades porque têm a questão de um conflito que possa existir entre o dono da obra, proprietário do imóvel, e, por outro lado, a titularidade do direito de autor sobre a criação intelectual. Referi também que o direito de autor pertence ao criador intelectual da obra, portanto, ao arquiteto que elabora o projeto de arquitetura, ao abrigo do artigo 11º do Código de Direito de Autor, e que a titularidade, esta questão eu não referi, que a questão da titularidade, e muitas vezes é uma questão que é colocada, que os arquitetos perguntam, mas eu tenho um contrato de trabalho com uma entidade, os direitos de autor pertencem à entidade ou pertencem a mim? Esta é uma questão que é muito colocada no âmbito da prática profissional. Se nada tiver convencionado em termos contratuais, em um contrato, os direitos de autor continuam a manter-se na esfera jurídica do criador intelectual e não da entidade para o qual eu trabalho. Está bem? Portanto, no âmbito de contrato de prestação de serviços, por conta de outrem, em contrato de trabalho, os direitos de autor só passam para a outra entidade que não o criador intelectual, se realmente tiver convencionado em termos do contrato, os direitos de autor pertencem à referida entidade e não ao seu criador intelectual. Perguntam muitas vezes, eu posso ceder os meus direitos de autor, posso passar uma declaração em como cedo os meus direitos de autor para que outro técnico possa fazer essas alterações? Não, eu não cedo direitos de autor, os direitos de autor não são cedidos, são inalienáveis, irrenunciáveis e imprescritíveis, ou seja, eu nunca posso renunciar aos meus direitos de autor. E eles até se transmitem aos meus herdeiros até 70 anos após a minha morte. E, portanto, os direitos de autor pertencem sempre a mim. Não significa isto que eu tenha que pedir autorização, se já faleci, não é? O colega que for fazer, no fundo, as alterações, que tenha que pedir aos seus herdeiros que possa fazer alterações, mas tem que comunicar aos herdeiros porque, no fundo, eles têm direitos de autor de tudo aquilo que foi feito pelo criador intelectual da obra. Isto é regra geral, está bem? Portanto, tem que haver realmente sempre esta comunicação aos herdeiros se o arquiteto já tiver falecido. Relativamente à questão do registro das obras, eu também falei e disse-lhe que não é obrigatório fazer o registro das obras, porque o reconhecimento do direito de autor é independente do registro ou de qualquer formalidade. Contudo, o comprovativo do registro ou então a entrega na Câmara Municipal do meu projeto de arquitetura para qualquer operação urbanística, com aqueles elementos instrutórios que vêm previstos na Portaria 113/2015, vem, no fundo, registar a data em que eu fiz aquele projeto,
que sou o autor do projeto e, no fundo, responsabilizar-me por aquilo que foi entregue na Câmara Municipal para efeitos daquela operação urbanística. Se, no entanto, o projeto não der entrada na Câmara Municipal, ele estiver na posse do dono da obra, ou estiver na minha posse, e eu não o quiser, no fundo, ter aqui um registro de que fui eu o autor daquele projeto e tenho uma prova disso, então eu devo registá-lo no IGAC, na Inspeção-Geral das Atividades Culturais. Penso que é muito fácil de fazer, vocês entram no site, penso que pedem 2 cópias e pagam um determinado valor e, portanto, ficam lá registados. Quanto à modificação da obra arquitetónica, temos aquelas 2 nuances que eu falei. Uma que é a regra geral, em que eu sou o criador intelectual, logo eu é que tenho que autorizar a que o dono da obra ou um terceiro possa fazer alterações no referido projeto. Se eu não autorizar, essas alterações não podem ser feitas. E o artigo 59 diz isso mesmo. A faculdade de introduzir modificações na obra depende do acordo expresso do seu criador intelectual e só pode exercer-se nos termos convencionados. Ou seja, se eu no contrato tiver escrito que realmente autorizo a que o dono da obra possa fazer essas alterações ou possa desenvolver o projeto com o técnico, aí não haverá qualquer problema em que o dono da obra possa avançar e fazer essas alterações. Isto acontece muitas vezes quando se elaboram estudos prévios e tem acontecido com alguma frequência, eu desenvolvo um estudo prévio uma determinada entidade pública e depois a entidade pública, imagino que quer desenvolver o projeto com os próprios arquitetos do seu quadro, não é? Do seu quadro camarário. O que acontece é que quando eu faço um contrato com o arquiteto para pedir um estudo prévio, a própria entidade pública já deve salvaguardar essa situação no contrato que faz com o arquiteto, a dizer que o arquiteto autoriza a que aquele estudo prévio possa ser desenvolvido por quem a Câmara entender que realmente deve fazê-lo. Porque senão não há qualquer hipótese, o estudo prévio tem o criador intelectual e, portanto, só ele é que pode autorizar qualquer alteração ou desenvolvimento daquele projeto. Quando passamos a obra, quando edificamos o projeto e passamos a obra, aqui o dono da obra, como eu disse, tem legitimidade para avançar com essas alterações, desde que previamente, no fundo, informe o arquiteto que irá fazer essas alterações. E poderá fazê-las independentemente dele autorizar ou não. Nesta fase, o direito de propriedade sobrepõe-se ao direito moral do arquiteto, porque não pode ficar vedado ao dono da obra nunca mais fazer alterações se o arquiteto não autorizar. Até acontece muitas vezes, imagina o arquiteto, dá-se como falecido o arquiteto e, portanto, se o arquiteto faleceu, ninguém poderia fazer alterações, dado que realmente o arquiteto já não existia, ninguém podia mexer naquele projeto a não ser o próprio. E, portanto, aqui, quando o que a lei diz é que o direito de propriedade, neste caso, quando já há obra, sobrepõe-se ao direito moral do arquiteto, criador intelectual da obra. Depois, outra das questões que é colocada no âmbito da prática profissional é a questão do cumprimento das regras deontológicas, não é? Ou seja, quais são os deveres do arquiteto para com o arquiteto relativamente à questão de quando é que eu sei o que é que devo fazer quando sou contactado por um cliente para fazer alterações num projeto de arquitetura de que eu fui autor. Ora, de que o colega foi autor. Neste caso concreto, há que cumprir aquilo que vem previsto no número 5 e 6 do artigo 10º do Regulamento de Ontologia, que diz que quando, não diz mais do que isto, quando contactado por um cliente, eu não devo dar início à minha tarefa, à substituição na tarefa ou à alteração do projeto de arquitetura, sem que previamente informar o colega de que foi contactado por esse cliente para fazer as referidas alterações e verificar com ele as questões de direito de autor e as questões contratuais. Porque muitas vezes há aqui conflitos entre o cliente e o arquiteto, o autor inicial, e o dono da obra quer se desvincular daquele arquiteto, não quer saber disso para nada e, portanto, vai ter com outro técnico e dizer assim, olha, dê-me continuidade a este processo, acontece muito. Ora, eu não devo
pegar nessa tarefa, não é? Dar continuidade a essa tarefa, sem, no entanto, informar o colega de que foi contactado por o cliente e verificar com ele se existe aqui algum conflito e se estes conflitos podem ser sanados ou não, não é? Porque poderá haver aqui conflitos que poderão não ser sanados e teremos que ter aqui um pouco de cautela no sentido de que poderão dar lugar a procedimento disciplinar e aí teremos que ter um certo cuidado na questão se devemos avançar ou não. Contudo, se eu não consultar o colega, então aí, e acontece muitas vezes, há arquitetos que não se lembram que têm que cumprir regras deontológicas, avançam, um dono da obra pede alterações, fazem as alterações, não contactam o colega e depois há uma participação para o Conselho de Disciplina, o órgão competente sobre as questões do ilícito. O Conselho de Disciplina abre processo de inquérito e verifica-se a prática do ilícito e poderemos estar aqui perante ou não um processo disciplinar e, portanto, temos que ter muito cuidado com estas questões dos deveres deontológicos de colega para colega. Por último, pergunta-se muitas vezes se eu posso publicar ou não o meu projeto de arquitetura. Posso. Agora, há arquitetos que dizem, eu fiz um trabalho de arquitetura e a pessoa para quem eu realizei o trabalho diz que eu não devo colocar no meu portfólio, nem devo divulgar o trabalho, porque eu fiz este trabalho para a empresa e, portanto, a empresa é que o deve divulgar e eu não posso divulgar. Ora, neste caso concreto, no meu entender, acho que sim, senhora, pode divulgar, porque, como eu disse anteriormente, o criador intelectual da obra sou eu e, portanto, se não há nada que impeça em termos de convenção contratual que me impeça e que diga que não sou eu o criador intelectual, penso que não haverá aqui qualquer problema em eu publicar. Contudo, por questões de, no fundo, deontológicas e de cortesia para com a entidade, irei colocar realmente aquela informação no meu portfólio e dizer que, se não foi autor, pelo menos que colaborei e que participei, porque estamos aqui a fazer divulgação de imagens que podem realmente ser da empresa e tenham sido, no fundo, divulgadas pela empresa e aí eu devo ter essa cortesia de informar a empresa de que irei fazer essa divulgação. Está bem? Relativamente à questão da divulgação dos projetos que eu faço para um cliente, aqui eu também devo ter cuidado, ou seja, eu posso divulgá-las, sou livre, porque o artigo 67 diz que eu tenho direito a fruir e utilizar, exclusivo de fruir e utilizar a obra que realizei porque sou o criador intelectual e, portanto, desde que dentro dos limites da lei e das regras deontológicas referente à publicidade, porque temos que verificar, o regulamento de deontologia tem lá regras que estabelecem o que é que eu posso ou não publicar, em termos da informação dos meus serviços, e tem que se verificar, se eu puder fazê-lo, então eu devo divulgar, mas sem sequer colocar, no fundo, aqui imagens que possam pôr em causa a privacidade do cliente. Ou seja, eu vou colocar a localização do imóvel, vou colocar que era do senhor fulano tal, que aquilo tem uma porta de entrada, uma porta de saída, que tem determinadas características, o dono da obra pode entender que realmente estamos ali a entrar na privacidade, estou a dizer o local, a localização do imóvel, onde é que está localizado o imóvel, de quem é o imóvel, portanto, são ali dados que são muito pessoais, que realmente podem colocar em causa a privacidade do cliente e devemos ter muito cuidado com esta questão. Fiz-me entender? Há algumas dúvidas? Não existem dúvidas? Pelos vistos, não. Só uma questão, desculpem. Como é que funciona a coautoria? Como é que é regrada a coautoria? É assim, a senhora arquiteta, quando entrega um processo na Câmara em que há uma coautoria, o que acontece é que a senhora arquiteta tem que entregar 2 termos de responsabilidade.
porque há 2 autores do projeto, está bem? O que diz o regime jurídico da urbanização e edificação é que têm que ser entregues os termos de responsabilidade dos autores. Ou seja, se existem 2 autores, têm que ser entregues 2 termos de responsabilidade e na memória descritiva do projeto de arquitetura tem que indicar que o autor daquele projeto é o senhor arquiteto fulano tal e o arquiteto fulano tal. Ok, obrigada. Mas não pode ser a mesma minuto, o mesmo termo de responsabilidade, em que refere que é uma coautoria, identifica logo os 2 autores e ambos assinam o mesmo documento. Não, tem que ser sempre 2 documentos, tem que ser sempre 2 termos de responsabilidade, está bem? E, no entanto, só um vai ser o coordenador do projeto, porque, como sabe, o coordenador do projeto é um único técnico e, portanto, só vai haver um técnico que vai, no fundo, ser o coordenador e os 2 vão apresentar como coautoria na memória descritiva, indicam que é coautoria e depois entregam como autor do projeto 2 termos de responsabilidade, porque cada um tem que assinar a responsabilidade como autor. Mais alguma dúvida? Eu confesso que estava sempre a remeter para a ficha técnica, portanto, o que eu faço é, tenho o índice e tenho uma ficha técnica que vai na memória descritiva. E nessa ficha técnica digo às pessoas, quer dizer, só eu é que estou a assinar o termo de responsabilidade e digo qual é que é o coautor e quais são os colaboradores. Pensei que seria assim que se fazia, porque nunca nenhuma Câmara, tentei uma vez há muitos anos, e a Câmara disse logo que não, só há um termo de responsabilidade, um do arquiteto e um do coordenador. Não há 2 termos de responsabilidade. E pronto, passei a fazer assim porque, e tenho indicado às outras pessoas para fazerem desta forma, porque na própria memória descritiva também estão a registar os colaboradores, não é? Na ficha técnica estamos a dar o direito também de colaboração às outras pessoas que fazem parte de uma equipa, não é? Mas não, arquiteta, eu depois posso lhe enviar, eu não tenho aqui o regime jurídico, mas posso lhe enviar. A própria portaria 113 e o próprio regime jurídico de urbanização e edificação estabelece termos de responsabilidade dos autores do projeto. Ora, se há 2 autores do projeto ou 3 autores do projeto, todos eles devem assinar um termo de responsabilidade. Porque não diz que eu tenho que entregar o termo de responsabilidade do autor, é dos autores do projeto. Ora, se existe mais que um, entregam todos eles. Eu tinha entendido isso no plural porque nós temos um projeto de arquitetura e das especialidades, não é? Cada especialidade tem uma autoria de um projeto, da sua especialidade, e portanto somos sempre imensos. Claro, mas não, a nossa interpretação que nós fazemos, tanto eu como a doutora Saraiva de Lemos, e já falámos muitas vezes sobre esta situação, é de que realmente se fala em termos de responsabilidade dos autores dos projetos, nós devemos entregar um termo de responsabilidade por cada autor do projeto. Sendo que, no entanto, dizemos que realmente na memória descritiva, que já é um trabalho feito em coautoria e que ambos são, no fundo, os autores do referido projeto. Ok, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Parece que ficou tudo esclarecido. Bom, não, muito bom dia. Trata-se do seguinte, vamos lá ver, nós falamos da arquitetura e agora quero falar sobre o complemento da arquitetura, em termos de desenho, por exemplo, mobiliário, se temos algum mobiliário, um candeeiro desenhado por nós, isso faz parte do projeto em termos de direitos do autor ou é separado do projeto? É assim, Sr. Arquiteto, estamos aqui a falar de projetos de interiores ou projetos de edificação, correto? E, portanto, eles estão protegidos mesmo por direito de autor. Porque se verificar o artigo 2º do Código de Direito de Autor, penso eu que é esboços, já agora vamos ler aquilo que está aqui. Projetos, esboços ou obras plásticas respeitantes à arquitetura, ao urbanismo, à geografia ou outras ciências. Portanto, isto engloba também a proteção de direitos de autor sobre mobiliário. Ok, qualquer peça que, então, que nós desenhamos e que sejam complementares a este projeto faz parte então do da pacote. proteção de direitos de autor. E o Sr. Arquiteto pode sempre, no fundo, junto do IGAC, a Inspeção-Geral das Atividades Culturais, no fundo, fazer o registro desse bem móvel, não é? Ou se tratar, por exemplo, de uma marca ou uma patente, também pode fazer o registro.
Pois, o problema é que registar custa tempo e dinheiro, isso é que é a única chatice, não é? Pois, porque a questão é que o senhor arquiteto não entrega um projeto de mobiliário de interior na Câmara para efeitos de uma operação urbanística e, portanto, terá que salvaguardar esse direito de autor de alguma forma, não é? Ou faz uma publicidade dele em termos de divulgação e essa divulgação sai em todo lado, é pública e toda a gente sabe que pertence ao senhor arquiteto e aí nós temos aqui uma prova de que realmente o senhor arquiteto fez aquele bens móveis, no fundo, e estão protegidos por direitos de autor porque foi divulgado na revista X, não é, com o seu nome na data X, e portanto se houver alguma pessoa que faça a divulgação desse bem móvel a posteriori, no fundo foi uma imitação, uma contrafação, um plágio daquilo que o senhor arquiteto fez anteriormente, porque o senhor arquiteto, para todos os efeitos, já tornou público que é o autor do projeto. Perfeito, ok, muito bem. Obrigado então pela atenção. Desculpe, relativamente a portanto, tornar público um projeto, pode ser também considerado prova de publicidade uma publicação de imagens ou de elementos gráficos numa rede social? É assim, em termos de projeto, Ou no pode ser de site? qualquer forma, porque a questão é esta. O direito de autor é independente de qualquer formalismo. A questão é que a senhora arquiteta tem que ter a prova de que realmente foi feito naquela data pela senhora arquiteta e tem que ter, se houver qualquer conflito relativamente às datas de elaboração daquele projeto, a senhora arquiteta tem que ter uma prova de que foi a senhora arquiteta que elaborou naquela data e que foi a primeira a concretizar a elaboração. Fiz-me entender, arquiteta? Está bem, obrigada. Estava aqui a reativar o... Mais questões? Aproveito este momento para colocar qualquer questão. Aproveita, senão depois só às segundas, quartas e sextas. De manhã. Bom dia. Bom dia. Eu peço desculpa, mas eu não tenho câmara no computador, portanto não consigo ativar a imagem. Eu e alguns dos colegas que também estão aqui a assistir trabalhamos numa direção regional e é comum ser contratualizado a execução de um projeto tipo para habitações, imaginemos habitações no loteamento, não é? E é contratualizado o projeto tipo da habitação, mas fica pelo projeto tipo, não é? Contratação externa, e posteriormente é dada indicação pela entidade para nós arquitetos, portanto, trabalhadores nessa entidade, desenvolvermos o projeto tipo. Nesta situação, a nossa questão maior é como é que nos identificamos, não é? Porque foi executado um projeto tipo que é da autoria do criador intelectual inicial, não é? Não sendo um projeto finalizado, nem tendo sido entregue na Câmara, de qualquer maneira nós não somos autores desse projeto tipo. Portanto, como é que nos referenciamos, por exemplo, no termo de responsabilidade? Mas vocês vão desenvolver peças escritas e desenhadas para acompanhamento do processo, correto? Sim, sim. Pronto. O que acontece é o seguinte, vamos lá ver. Isto funciona um pouco como as legalizações, não é? Numa legalização, quando eu tenho uma obra construída, eu também não sou a autora daquela construção, não é? Porque aquilo já lá está construído. O que eu sou é a autora das peças escritas e desenhadas que, no fundo, vão dar entrada para o procedimento de legalização daquele imóvel. Aqui funciona um pouco, vocês são os autores das peças escritas e desenhadas que forem acompanhar o desenvolvimento desse processo. Não se podem intitular realmente autores do projeto inicial, que é o projeto tipo, e, portanto, o que podem titular, sim, nos termos da responsabilidade, se os tiverem que emitir, é autores das peças escritas e desenhadas do referido projeto que acompanha agora o procedimento. Relativamente aos procedimentos em termos deontológicos, têm que ser cumpridos todos na mesma. E também da parte da Câmara Municipal ou da entidade terá sempre que proceder de igual forma, ou seja, a entidade terá que, no fundo, ter um documento escrito do referido técnico que contratou externamente à entidade para fazer, para poder desenvolver esse processo, no fundo, habitações tipo.
Ok. E que, se tiver essa autorização, não há qualquer problema, não é? Da parte da senhora arquiteta e dos técnicos que tiverem a desenvolver aquelas peças escritas e desenhadas que vão acompanhar o processo. Aí terão que cumprir mesmo os deveres deontológicos previstos no número 5 e 6 do artigo 10º do Regulamento de Deontologia, contactar o colega, informar que foram contactados para a vossa entidade para fazer o desenvolvimento de peças escritas e desenhadas deste processo e, nesse sentido, venham comunicar-lhe ao abrigo do número 5 e 6 do artigo 10º do Regulamento de Deontologia da Ordem. Ok, correto. E agora, já agora aproveito para fazer a pergunta ligeiramente diferente. Portanto, no caso de ter sido contratado um projeto tipo e ser necessário fazer alguma alteração, por exemplo, imaginemos um projeto tipo que foi executado antes do decreto-lei que estipula as normas de acessibilidade, não é? E que agora é pedido para desenvolver e tem que ser feita uma alteração, mesmo que pequena, por exemplo, na área da instalação sanitária, não é? Portanto, tem que haver a mesma o pedido de autorização Tem que haver sempre, ok. tem que haver sempre. O termo responsabilidade refere-nos como, portanto, autor das alterações e autor das peças desenhadas e escritas, ou basta autor das peças, autor das alterações, peço desculpa. Autor das alterações, não é? Das alterações, ok. Claro, porque as alterações já implicam a entrega das peças escritas e desenhadas. Ok, correto. Pronto, muito obrigada. Mas nessas circunstâncias, muitas vezes, na prática, o que acontece é que o arquiteto contratado, no contrato que acaba por assinar perante esta entidade, acaba por ceder os direitos de autor à entidade promotora, às câmaras municipais, ou direções regionais ou outras. Ele, ao fazer isso, ele perde os seus direitos e dá legitimidade à própria entidade em replicar o seu projeto de forma indeterminada, sem consultar o próprio autor. A partir do momento que eu autorizo a que a entidade possa fazer utilizações diferentes daquelas para o qual foram convencionado o trabalho, a partir desse momento a entidade poderá fazer as alterações que bem entender, não é? Eu não deixo de ser o autor inicial do projeto, mas essas alterações serão do técnico que irá acompanhar essas alterações e a entidade já tem legitimidade porque já tem no seu contrato uma disposição, uma declaração do técnico autor a dizer que pode fazer alterações, portanto está à vontade para as fazer. Mas um caso particular ou uma situação é elaborar um projeto tipo para um determinado loteamento, em que existe 10 lotes ou 15 lotes, e que é elaborado para este determinado fim. Mas pode essa entidade pegar no mesmo projeto e aplicar no outro loteamento com base no mesmo contrato, no mesmo projeto tipo? Eu percebo o que o senhor arquiteto está a dizer. Eu posso dizer então, nas outras questões científicas e literárias, normalmente é quando há uma republicação daquele projeto ou daquela obra intelectual, eu tenho direito a um determinado valor sobre a republicação. Só que a partir do momento que eu faço um contrato em que estabelece que realmente aquilo é para fazer uma moradia tipo que vai, no fundo, ser feita em 5 ou 10 ou 20 moradias, o contrato já está convencionado de que realmente aquilo vai servir para aquela utilização e, portanto, eu já não posso vir pedir, no fundo, dinheiro para que a entidade republique aquele projeto nos vários sítios locais ou mesmo no próprio loteamento. Moral da história, os arquitetos que submetem essas condições acabam por perder, de certa forma, algum trabalho ou honorários nessas circunstâncias. É verdade. Entretanto, aqui no chat há um colega que está sem som e que coloca uma questão. No caso de coautoria, existindo dois termos de responsabilidade avulsos, sem qualquer ligação entre eles, corre-se o risco de apenas um dos autores ser identificado em posteriores consultas. Na Câmara Municipal pode ser imposta a apresentação de um ficheiro único digital com as 2 ou mais páginas dos termos de responsabilidade com as respectivas assinaturas digitais. Não percebi a questão. É a questão da entrega dos 2 termos da responsabilidade. Dos 2 termos que muitas vezes são avulsos, mas as câmaras municipais podem exigir a entrega de um ficheiro único com as 2 assinaturas no mesmo ficheiro. Os 2 termos de responsabilidade no mesmo ficheiro. Vamos lá ver. A Portaria 113 de 2015 estabelece que as câmaras municipais só podem pedir os elementos que vêm previstos na Portaria. Tudo o que seja elementos adicionais que não esteja previsto em termos legais, em termos da Portaria ou em termos do próprio REJUE,
no fundo, são elementos adicionais que as câmaras estão a pedir, porque elas não estão nem regulamentadas, não estão nos regulamentos camarários e não estão nas portarias que estabelecem os elementos instrutórios e, portanto, eu não posso alterar as minutas das portarias que vêm previstas na própria portaria 113/2015, que refere quais são as minutas das portarias, não é? Os regulamentos municipais não é uma lei especial e, como tal, não podem exigir estas situações. Exatamente. Se exigirem, o arquiteto faz é, no fundo, no abrigo do direito à informação, o artigo 110 do RJUE, no fundo, refere e pede fundamentação legal para tal solicitação. Não sei se a questão ficou esclarecida, Paulo. Eu fiquei um bocado com a ideia que a questão era também que o próprio portal não vai receber isso, não está preparado. Os portais são coisas burras, não é? São coisas que não são... Estão programadas. Estão programadas e, portanto, não tão flexíveis para receberem 2 termos de responsabilidade. Nós não conseguimos, às vezes conseguimos pôr em outros alguns documentos, mas se eles vão para outros, como o colega está a dizer, o portal só está à espera de um ficheiro. É uma luta cada vez que nós temos qualquer coisa que sai dali, vamos tentar pôr naquela parte dos outros, mas depois aquilo não entra. Não tenho feedback na parte do apoio jurídico à prática profissional de que algumas das câmaras não tenham aceito esses termos de responsabilidade. Se a senhora arquiteta souber de algum caso, envie então para o apoio jurídico, nós vamos tentar verificar qual é a câmara e porque é que realmente eles não aceitam, não é? Mas a questão é, uma vez que o portal só permite aceitar um documento como termo de responsabilidade, no mesmo documento, no mesmo ficheiro PDF, aparecem os 2 termos de responsabilidade e o mesmo ficheiro aparece com as 2 assinaturas. Aí, sim, a partida está a salvaguardar os claro, 2 termos. Se eu meter um único documento com os 2 termos de responsabilidade, está salvaguardada a questão do cumprimento da entrega dos termos de responsabilidade. Creio que agora está devidamente esclarecido. Obrigado. Colega Duarte, faça favor, está a pedir a palavra. Eu tenho uma dúvida em relação. Existe um projeto do autor e a seguir há uma alteração a este projeto por um outro arquiteto. A Câmara Municipal pode pedir ao outro arquiteto que vai passar, não é os direitos de autor, mas autoriza a obra. Não sei se me está... Não, arquiteto, não pode pelo seguinte, vamos lá ver, as câmaras municipais não têm atribuições nas questões de direitos de autor. Os direitos de autor são direitos do foro privado, são tratados entre o cliente e entre o autor do projeto e mesmo quando nós trocamos esta correspondência de emitir declarações de autorização, elas só são feitas entre estas 2 partes. As câmaras municipais não podem sequer pedir. Quando pedirem, nós temos que perguntar qual é o fundamento legal para que a Câmara possa solicitar tal elemento, está bem? O que pode acontecer muitas vezes é quando um determinado arquiteto está num processo e, no fundo, deixa de estar e passa a estar um segundo arquiteto que vai fazer as alterações ao projeto, o que eu devo fazer como primeiro arquiteto, até para salvaguardar a minha posição, é cessar as minhas funções junto da Câmara para que não me possam ser imputadas responsabilidades sobre aquelas alterações que forem feitas. Porque, como sabe, o seguinte, o que diz o regime jurídico da urbanização e edificação, se verificarem, é que quando realmente há uma alteração ou substituição de técnico, o dono da obra deve fazer o averbamento ao processo. Isso é previsto no número 10 do artigo 9 do RJUE. Portanto, quando há uma substituição, não é essa declaração do autor anterior para a Câmara a dizer que há esta substituição. É, no fundo, um requerimento do dono da obra, no fundo enviado à Câmara Municipal, pedindo a substituição ou o averbamento do técnico. Como eu repito novamente, nos termos do número 10 do artigo 9 do RJUE. Está bem? As câmaras não podem pedir qualquer elemento desse. O que podem realmente é verificar que o anterior técnico que ainda se encontra no processo não cessou as suas funções e para isso verifiquem a Lei 40/2015 de 1 de junho, que estabelece realmente nos deveres do autor
diretor de obra, diretor de fiscalização e coordenadora, há ali umas alíneas que dizem que quando determinado técnico cessa as suas funções, deve comunicar à entidade licenciadora que a partir daquela data cessou as suas funções e que não lhe podem ser imputadas qualquer responsabilidades sobre aquilo que, no fundo, tiver em desconformidade com o que foi inicialmente licenciado e que é da sua autoria. Obrigado. Já para uma outra questão. Há um técnico que vai fazer uma alteração a um outro projeto de outro técnico, mas não consegue encontrar este técnico. Já passou 20 anos desta obra e o técnico está vivo, o arquiteto está vivo, mas não consegue contactá-lo. Está em outro país. Nesse caso... A questão, o que nós fazemos aqui normalmente é o seguinte, vamos lá ver, o arquiteto tenta saber qual é a última morada que consta do referido técnico, do colega, e portanto manda em carta registrada com aviso de sucessão para o colega e a carta vem devolvida. Se vier devolvida, eu guardo a devolução da carta. E o que é que eu faço? Também posso fazer o seguinte, que é o que nós fazemos, penso que só temos feito aqui em Lisboa e Val do Tejo e também na secção regional dos Açores, porque a quem eu dou apoio também em termos de apoio jurídico, é que o arquiteto envia um e-mail aqui para o gabinete jurídico ou para a Secretaria da Ordem e pede que nós enviemos, que não podemos dar os dados pessoais, não é? Por proteção de direitos dos dados pessoais, nós, própria Ordem, enviamos um e-mail, no fundo, para o arquiteto a dizer que o colega tem, no fundo, urgência em falar com ele sobre o assunto referente a isto e por isso que ele deve entrar em contacto com o colega. Feito estes formalismos, imagine, nós estamos não sei quantos anos sem ver, o dono da obra não pode ficar ali empatado, não é? E, portanto, guardamos estes documentos todos, na eventualidade do colega vir a surgir mais tarde e a dizer que não foi consultado, eu tenho ali as provas de que tentei por todos os modos, não é? Tentar o contacto e que não consegui. E, pelo menos, isso, no fundo, é uma salvaguarda da sua posição e que, na eventualidade de haver uma queixa para o Conselho de Disciplina, terá provas de que tentou e que as suas tentativas foram infrutíferas, não é? Relativamente ao contacto com o colega. Muito obrigado. Ainda sobre esse assunto, as câmaras não têm competências para fazer essa exigência, mas isso não dispensa os colegas, os arquitetos, fazer essa consulta ao abrigo do regulamento disciplinar da própria ordem. É obrigatório fazer sempre essa consulta. Isso é sempre obrigatório. As câmaras é que não têm atribuições de pedir esses elementos, mas o cumprimento das regras deontológicas tem sempre que ser feitas, nomeadamente ver muito bem o artigo 57, a linha B do Estatuto da Ordem dos Arquitetos e o número 5 e 6 do artigo 10º do Regulamento de Ontologia da Ordem. A doutora Helena tem esses artigos todos na ponta da língua, a que dá experiência. São muitos anos. Mais questões. Só uma questão assim um bocado, se calhar um bocado estúpida, mas se por acaso o arquiteto, na altura em que cria um projeto, não estiver com as cotas em dia ou com a sua situação regularizada perante a Ordem dos Arquitetos, como é que é? A senhora arquiteta elabora o projeto, mas depois não o pode entregar na Câmara, porque se não tem as cotas em dia não é emitida a certidão para a senhora arquiteta entregar para comprovar a habilitação em como está apta ao exercício da profissão. Sim, mas isto no sentido de, pronto, a verdade é que, ok, então o arquiteto, apesar de ter as suas competências independentes e as suas qualidades de criador independentes da inscrição na ordem, só pode realmente ser arquiteto e exercer qualquer tipo de atividade que seja licenciada ou não licenciada quando está inscrito na ordem. Portanto, confirma que se eu quiser registrar uma obra, mesmo que não vá para a Câmara, mas queira salvaguardar aquela autoria, tenho que estar ao mesmo tempo inscrita na ordem. O exercício da profissão e o título de arquiteto só é atribuído a quem tem inscrição na ordem. É uma obrigatoriedade para o exercício da profissão,
é ter inscrição na ordem. Agora, se a senhora arquiteta me está a dizer que realmente que não tenho as cotas em dia, a sua inscrição continua ativa. Agora, a senhora arquiteta não tem efetividade de direitos para a prática dos atos próprios, que não pagou as cotas e não tem direito aos serviços que realmente têm os direitos, os membros efetivos da ordem que estejam efetivamente com as cotas pagas e, portanto, não tendo esses serviços, registar a obra, pode registá-la com certeza, porque o IGAC não vai pedir a declaração da ordem em como realmente está inscrito aqui na ordem dos arquitetos. Agora, a senhora arquiteta não pode fazer qualquer divulgação a dizer que é arquiteta, se não estiver inscrita, porque senão estamos aqui perante um crime de usurpação de funções, porque a senhora arquiteta está sem titular arquiteta, sem estar inscrita e sem o título de ser atribuído. Quer a apreciação, quer a elaboração de estudos, projetos e planos de arquitetura são atos exclusivamente reservados aos arquitetos. Isso implica ter essa inscrição na Ordem dos Arquitetos. Exatamente. Portanto, todos os atos previstos no artigo 44 do Estatuto da Ordem dos Arquitetos são atos próprios da profissão de arquiteto. Atos próprios que podem ser exclusivos, nos termos do número 2, ou atos que realmente podem ser feitos por arquitetos, mas não só, como a direção de obra, direção de fiscalização, coordenação, podem ser feitos também por engenheiros ou outros técnicos. E deixe-me acrescentar, é um ilícito. É um ilícito estar a praticar sem estar a pagar as cotas. Basicamente é isso, e todos os nossos alunos de Estatuto e de Ontologia são avisados disso, porque todos eles a primeira coisa que nos perguntam aos formadores é: será que eu posso não pagar as cotas porque outra pessoa é que vai assinar, uma pessoa, aqui o arquiteto do ateliê que vai assinar o projeto, eu só estou como colaboradora. E eu disse: está bem, ok, é um ilícito praticar os atos próprios. É um ilícito e não só. Depois o que é que vai pôr no seu currículo que teve a fazer estes anos todos? Tem toda a razão, senhora arquiteta, e isso pode-se verificar, até, e temos tido essa prática e essa experiência na questão da direção de obra, direção de fiscalização e coordenação, que, no fundo, a partir de determinada classe de obra é obrigatório, no fundo, ter uma avaliação específica e avaliação curricular, e quando vamos a pedir provas para que realmente seja feita a avaliação curricular para poder dar uma classe superior, ou que o arquiteto possa ser coordenação ou fazer direção de obras de classe superior, está a ver? Não o podemos fazer porque realmente ele não tem nada em seu nome. Portanto, não assina projetos, não é? Não coordena projetos, não faz direção da obra, não faz direção de fiscalização e, portanto, ele vai-se limitar a dar início a projetos de arquitetura que realmente são atos próprios da profissão, consubstanciados no artigo 44 do Estatuto, mas que não lhe dão direito a ir mais além, não é? A fazer mais do que aquilo que pode, como se fosse um mero ato próprio, não é? E do pagamento das cotas realmente é um ilícito, mas que realmente, em termos, como eu disse atrás, é penalizador, porque o arquiteto não pode realmente entregar o projeto, faz o projeto, não o pode assinar, nem pode nada, porque não tem direito a esses serviços da ordem, não é emitida a referida certidão para a elaboração do projeto e, portanto, ele não se pode intitular autor do projeto, não é? E, portanto, aqui a questão, ele fica sempre preso à questão de não poder assinar nada. E não me parece que um arquiteto, sem assinar projetos, sem apreciar projetos, sem praticar atos próprios, se possa, no fundo, intitular arquiteto. Pode-se intitular, mas não faz uso do título. Não é? É que os formandos até perguntam: então eu posso fazer o projeto, quando for para entregar na Câmara, pago as cotas, depois volto a suspender. Quer dizer, é todo um mundo paralelo que nós desconhecemos, mas que os jovens hoje em dia consideram. Arquiteta, Mas essas situações de fazerem a suspensão e depois reativar obriga depois a regularizar, e a cota é anual, a partir do momento que está reativo durante um mês, está sujeito ao pagamento da totalidade da cota, correto, doutora Helena? É, exatamente. Ou seja, como a cota, o que diz o regulamento de cotas é que a cota anual pode ser paga por modalidades mensais. E, portanto, independentemente de eu mandar suspender as minhas cotas em fevereiro e depois reativar em novembro ou em outubro, vou ter que pagar o ano inteiro. E, portanto, isso não me vai servir de nada.
Isso é mais... Uma atenção que é a situação mais frequente que nós temos entre os colegas. Sim, há muitos pedem o termo. Antigamente era mais fácil, porque assim, o anterior regulamento de cotas tinha algumas especificidades que poderiam ser contornadas, não é? E que muitas vezes, como era trimestral, eles atendiam, pagavam o trimestre, suspendiam, depois pediam o termo de suspensão, e depois só pagavam as cotas do trimestre em que realmente iam dar início novamente à tarefa. Agora, em cumprimento do regulamento de ontologia, do regulamento de cotas, não é assim, a cota é anual, é mesmo que tem que ser paga anualmente e, portanto, independentemente de suspenderem ou não, vão ter que pagar a cota anual e, portanto, não serve muito estar aquele prazo sem ter, no fundo, a emissão de certidões, sem ter os serviços da ordem, apoio à prática, apoio jurídico, sem ter qualquer serviço da ordem, e depois chega-se a novembro, não é? Suspendeu em fevereiro, chega-se a novembro, tem que pagar as cotas todas e depois dizem, mas eu não usufruí de nada. Não usufruí porque não quis, não é? Mandou suspender, já sabe que tinha que pagar a cota anual, portanto, durante esse tempo teve sem usufruir. Mais valia ter estado inscrito. Com a inscrição ativa. Isso não implica que não haja membros que, por algum motivo, tenham que suspender 1 ano ou 2 períodos alargados e aí sim ficam isentos de pagamento, mas aí não podem exercer a profissão durante aquele ano completo, o ano civil completo. Sim, aí compensa. Agora, que seja no mesmo ano já não compensa, não é? Mas convém, quando suspenderem, muitas vezes acontece é que os arquitetos esquecem-se de suspender as cotas, não é? Deixam a inscrição ativa, vão ao estrangeiro, vão para outros sítios qualquer, vão exercer outras profissões, esquecem-se de suspender as cotas e quando vêm têm as cotas todas para pagar. Portanto, muito cuidado com essa situação. Se realmente pretende, no fundo, não dar continuidade à atividade de arquiteto por um determinado período, então, e vai para fora durante um determinado número de anos, deve fazer suspender a sua inscrição e quando voltar, pede o termo de suspensão, porque senão vai ser cobrado todos os anos que realmente teve a inscrição ativa. Apesar da pertinência desses esclarecimentos, estamos a fugir aos direitos de autores, por isso não sei se mais algum colega tem alguma questão sobre os direitos de autor que queira colocar, ou outra, eventualmente queiram aproveitar um momento. Se não há mais questões da minha parte, resta-me agradecer a presença de todos nesta sessão de esclarecimentos, em particular a doutora Ana Rocha por ter-se disponibilizado para estar aqui hoje nesta sessão. Por isso, o nosso obrigado e espero que a sessão tenha sido bastante positiva e continuação de um bom dia a todos. Obrigado, eu também. Espero que tenham ficado esclarecidos. Alguma dúvida, podem contactar os serviços de apoio jurídico. Estamos cá para esclarecer aquilo que for necessário. Então, diretamente aqui o próprio secretariado da secção dos novos assuntos. Sim, eu posso enviar este PowerPoint também para o arquiteto, se depois quiser distribuir pelos arquitetos que estiveram presentes. Não há Sim, qualquer podemos divulgar esta apresentação, uma referência e o próprio código dos direitos de autor. Exatamente, a própria legislação atualizada do Código de Direito de Autor. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado. Deus, bom dia. Bom dia.